Ah, 3 de julho de 2023, sou Laércio Comar. E aí, acabou o primeiro semestre. Bem-vindo ao segundo semestre. Tradicionalmente, segundo semestre tem sempre uma expectativa melhor. Primeiro semestre é um pouco mais devagar, segundo semestre tende a melhorar sim. O mês de junho fechou mais complicado para a indústria moveleira, o faturamento, primeira vez aí, caiu em relação comparativo mês a mês no ano, mas sempre tem boas expectativas e boas notícias por trás de tudo. Estamos muito acostumados a ouvir falar sobre varejo, varejo fechando, varejo quebrando, varejo está péssimo, não está conseguindo. Aí eu venho lá e varejo com lucro. Pois é, varejista com lucro. Tem como? Tem sim. Aqui é uma matéria que saiu no Estadão sobre varejistas mais rentáveis do ano, abrindo oportunidade. Rentáveis no seguinte sentido, tá? São 53 companhias do varejo que estão com ações na Bolsa de Valores. 19 estão no Ibovespa e algumas cresceram mais que as outras. A campeã de valorização no primeiro semestre desse ano foi a CIA, e o porquê que as pessoas estão pagando mais pelas ações da CIA? Porque ela deu lucro no primeiro trimestre de 2023. Sério? Sério. Não foi só ela, tem mais empresas que estão listadas ali que também estão vindo com lucro. Minupar, Tecnos, Natura, a Grendene. Isso significa que há como uma empresa continuar dando lucro, ganhando dinheiro, acionistas e investidores querendo colocar dinheiro nela para que ela cresça mais, e existe. Infelizmente, na mídia, nós vamos ter um número muito maiores de informações negativas, mas tem sim, tem gente conseguindo bons resultados. No mercado imobiliário, a mesma coisa, tá? Nós ouvimos aí reclamações, dificuldades de várias lojistas, moveleiras, para não falar indústria, e nós sabemos que essas lojistas já vêm com essas notícias há muito tempo. Mas e aquelas grandes e tradicionais que nós temos ali? Eu sempre falo de Douradina, de Salto, mas lá em Teresina, lá no Rio Grande do Sul, então, tem aquelas que a gente nunca ouve falar nada de errado, só vê crescimento. Então, tem sim, vamos separar por empresa isso. Mas, claro, não está um mar de rosas, o nível de confiança do mercado do lojista caiu bastante, Confederação Nacional do Comércio fazendo uma comparação anual, a redução da confiança foi de 13%, está dando medo sim, vários comerciantes apontando, inclusive, queda de faturamento, e isso acaba batendo também com o faturamento do próprio grupo, a Demonitor. O acumulado desse ano ainda é positivo, está crescendo em relação ao primeiro semestre do ano passado, mas ele vem desacelerando. Se eu comparar faturamento mês a mês, e a gente vem tendo reclamação o ano inteiro, mas janeiro estava péssimo, mas faturou mais do que janeiro do ano anterior. Fevereiro foi horrível, faturou mais do que o ano anterior. Março a mesma coisa. Maio estava muito ruim, ainda faturou um pouquinho mais do que maio do ano passado, e com isso bateu recorde. Pois é, junho não. Junho faturou menos do que junho do ano passado, então agora sentimos os números acabam batendo com a percepção que a gente vem, as notícias e as informações que eu venho recebendo. Mas tem sim boas expectativas e perspectivas para o segundo semestre. O mercado é feito de emprego e renda. O que esperar para o segundo semestre? Se a população está empregada, se a população tem renda, ela vai gastar. Isso é uma boa, tá? Nós já podemos ter uma expectativa melhor para isso. E as notícias sobre emprego e renda? Notícias sobre emprego e renda, nós temos aqui do IBGE, desemprego recuou para 8,3%, encerrado em maio, mesmo nível de 2015, quando teve crise. Mas se pegar aqui o gráfico de 2021, tínhamos um desemprego em torno de 15% e agora 8%. Caiu bastante. Existe ali uma situação que eles falam que isso é porque existe o grupo de desalentado. Eu prefiro o nível de pessoas ocupadas, mas a Confederação Nacional mudou aí a forma de divulgação, talvez a gente não utilize mais esse índice. O porquê o índice de desemprego não vejo como bom? Porque são as pessoas que estão procurando emprego. Tem os desalentados, aqueles que desistiram, 3, 4 anos desempregados, desistiram de procurar emprego. Olha, com todo respeito a essas pessoas, mas 3, 4 anos, nós temos que levar em consideração também uma quantidade de pessoas que não conseguem parar nos seus empregos, quantidade de pessoas que não estão habilitadas ou em condições de fazer o trabalho, aquelas que não têm uma boa referência para dar, e lógico, aí vai ficar muito tempo mesmo, aí a situação vai ficar mais complicada. Mas hoje, falar que as pessoas procuram emprego e não conseguem achar em lugar nenhum, não corresponde à realidade.
De qualquer forma, caiu, mesmo assim, caiu o desemprego. Nós estamos com um nível de pessoas ocupadas no Brasil alto. Ótimo. E a renda, Lércio? Como é que vem a renda? A renda está muito ligada à inflação, porque a inflação come poder aquisitivo. Ela fez o estrago no passado, devagarzinho está recuperando. O próprio IPEA está reduzindo aqui a previsão do IPCA em 2023 de 5,6 para 5,1, o INPC de 5,5 para 4,9. Né? Que raio que é isso? Significa que a expectativa que se tinha de inflação de 5,5, 5,6 esse ano, já estão reduzindo essas expectativas para 5. Se for olhar o que fechou daqui para trás, está dando 4% ao ano. A expectativa é que talvez isso diminua ainda mais. Inflação, quanto mais baixa, poder de renda voltando a poder consumir um pouquinho mais. Então, nós temos desemprego baixo e inflação baixa, dando oportunidade de renda. Duas informações que, somadas, dão uma expectativa de segundo semestre positiva. Vamos ser positivos e torcer para que dê certo também. A expectativa lá fora também não ela era ruim, tá? Não é só o brasileiro que é pessimista, não, se isso passou pela tua cabeça. Uma matéria que saiu no YouTube, uma matéria da CNBC dos Estados Unidos, e devidamente traduzida pelo Google, a economia não está quebrando como as pessoas esperavam no ano, segundo um especialista da JP Morgan, respeitando também ela aqui. Ou seja, lá nos Estados Unidos, todos os especialistas também imaginavam que esse ano o mundo ia acabar. Não está acabando, a economia está se virando, o capitalismo funciona assim. O ser humano tenta achar um jeito de sobreviver. E com isso a economia começa a andar. De algum jeito ela vai se compensando. O problema é quando a economia tem muita influência política. E continuamos, no Brasil especificamente, isso passou de todas as estribeiras. A influência política na economia, aí é outro assunto. Vamos passar por ela. O que o moveleiro aproveita do novo censo IBGE? Foi divulgado o censo IBGE com um certo atraso ali, e o que a gente tem que dar uma olhada? É óbvio, mas eu tenho que citar, tá? O ser humano vive em lares, com móveis. Então, qualquer mudança na quantidade de seres humanos, onde ele está, isso interfere na forma com que ele vive e acaba interferindo nos móveis. Começando por essa matéria aqui do G1, censo do IBGE, cidades médias puxam o crescimento do Brasil. Dos mais de 12 milhões de habitantes que o Brasil ganhou na última década, era para ter aumentado mais, né? Erraram na expectativa lá, mas dos 12 milhões que cresceu, 2/3 foram em cidades médias. As pequenas e as grandes perderam. As cidades aí com acima de 500 mil habitantes registraram uma leve queda. O que acontece? Essa população que vive nos grandes centros, nas grandes metrópoles, sofre demais com horas no trânsito, custo de vida muito alto e começa a migrar para cidades médias. Por que não a cidadezinha pequenininha, casinha de sapé? Não, ele também quer estrutura, ele quer uma cidade onde ele possa ter opção de supermercado, de comércio, ele possa ter opção de emprego, indústrias, e a cidade média se encaixa legal ali. Ele consegue um bom padrão de vida, ele tem uma condição melhor de viver, menos tempo de deslocamento, gasta menos dinheiro com transporte, gasta-se, tem uma renda menor? Talvez nem tanto, e ele pode gastar com outras coisas. Por que não o móvel? Então, existe essa migração. Lércio, o que isso importa para móveis? Se nós estamos falando em grande metrópole, estamos falando em casas micro, móveis micro, condição de vida micro. Cidade média, talvez nem tanto. Ele já tem a opção de um móvel um pouquinho maior. Não é padrão caro, barato, não, tá? São dimensões. Temos que ficar esperto com isso. Isso pode interferir. Apesar de uma outra situação dizer até o contrário. Por exemplo, a BBC fez um levantamento aqui citando 5 situações que interferiram. Eles viram como importante, concordo. População aumentou, mas a taxa foi a menor já registrada. Como assim? 1872, há 150 anos atrás, não mais até, né? 1972, não, 150 anos atrás, nós tínhamos 10 milhões de habitantes, só isso. Era uma população do Rio de Janeiro, era o Brasil inteiro, há 150 anos. Olha, está crescendo. Hoje é bem mais gente. Só que, se você for pegar a curva
De 1950, ela vinha uma reta até o 2010. Ou seja, a população vinha crescendo num ritmo bem cravadinho. Olha como essa curvinha perdeu impacto, tá? Significa que esse crescimento já não é mais o mesmo. Isso acontece no mundo inteiro, inclusive há situações em países onde a população vai diminuindo. Essa curva já venceu e vai diminuindo, tá? Coreia do Sul mesmo, isso aí tá ficando bastante grave. Isso pode causar um futuro problema? Não é agora, é verdade, mas pode causar um futuro problema? Pode sim. Se você tem uma população diminuindo muito, um número de nascimentos muito menor, é, interfere em imóvel infantil. Se você tem as pessoas vivendo muito mais tempo, elas mudando menos de casa, elas têm tendência a comprar móveis. Ou seja, nós vemos ainda nos aproveitando dessa situação, mas ela está perdendo força. Nos últimos 10 anos, perdeu força. Temos que ficar espertos, sim, com o que vai daqui para frente. Segundo ponto apontado, Centro-Oeste passou a ser região com maior taxa de crescimento. Então, das 5 regiões brasileiras, o Centro-Oeste está crescendo num ritmo melhor. Então, se nós temos um crescimento populacional perdendo ritmo, o Centro-Oeste nem tanto. É uma região interessante de ser abordada? É sim. Puxa, mas isso faz tanta diferença? Faz. Quando você olha aqui o nível 3, o ponto 3, Sudeste ainda concentra quase metade da população. 42% da população está aqui. São Paulo, Minas, Rio e o Espírito Santo. Isso significa que se 42% da população está lá, os móveis comprados estão lá também, tá? Quase metade dos móveis em 4 estados, quase que 3 estados. O Espírito Santo pesa como outros estados, e outros estados menores, eu digo. Ou seja, isso tem que ser levado em conta, tá? É onde estão as pessoas, é onde estão as casas, onde elas estão comprando. E nesse mapinha colorido deles aqui, também a gente consegue ver onde existe um volume de venda maior. Bahia, Paraná, o Ceará, o Pernambuco, onde tem gente. Onde tem gente, as lojas estão vendendo. Não significa que as indústrias vendam lá, mas as lojas estão vendendo lá. E isso bate, o segundo ponto e o terceiro, com situações como essa, ó. O quarto ponto. Capitais como Rio de Janeiro e Salvador diminuíram em população, enquanto outras cresceram. Aqui não estamos falando em crescer mais devagar, não, tá? Estamos falando já em encolhimento. E Salvador me chamou muito a atenção. 9,6% a menos. 10% a menos de pessoas vivem em Salvador do que há 10, 12 anos atrás. Como vai se vender mais móveis em Salvador com menos gente morando lá? Afeta o moveleiro. Nós temos que olhar para isso também, o pessoal do design acabar acompanhando isso também. É estilo de vida, e o IBGE vai divulgar muita coisa mostrando esse estilo de vida. E vai culminar no quinto ponto, que foi o que mais me chamou a atenção dessa matéria. Número de moradores por domicílio. Quantas pessoas moram em uma casa? Lá nos anos 2000 eram 3,76, em 2010 3,31, agora 2,79, 2,8. 26% de diferença. Gente, isso é bastante. O que significa esses 26% a menos? A quantidade de pessoas que moram por casa, 26% a menos. E a população cresceu, então nós vendemos nos últimos 20 anos muito mais móveis para essas pessoas que estão indo morar sozinha ou em grupos menores de casas, casas com menos habitantes. A população diminuiu, ela continua crescendo, mas a quantidade de pessoas por casa diminuiu. Então, se você tem mais casas, mais lares, a população está crescendo mais devagar, mas a quantidade de lares crescendo, nós sim estamos nos aproveitando de certa forma disso, porque esses lares têm ao menos uma cozinha, têm ao menos um sofá, têm ao menos uma cama, um guarda-roupa. Então ainda a população vende desse jeito. Quando essa curvinha começar a estabilizar, pode ser que nem tanto. Temos que acompanhar sim. Bom, tivemos essa feira, essa semana também a feira em Mirassol não, né? Em Rio Preto, mas a Movinter, mostrando força, mostrando que vem tomando aí o seu espaço, voltando aos bons momentos. O mercado moveleiro, que já estava bastante concorrido, mesmo com o faturamento até maio vindo equilibrado,
a concorrência era muito grande, obrigando aí as indústrias a resultados nada bons, não só de faturamento, mas também de lucro. Em junho você já tem menos venda na ponta, então o aperto tendeu-se a agravar. O lojista também não está legal, não, tá bem apertado sim. Temos que ter consciência disso tudo e tentar achar o nosso caminho. E vai acabar o mundo, não vai acabar o mundo, vocês viram os números, a tendência no segundo semestre é de aliviar isso tudo, e nós temos uma melhora, mas é trabalho árduo. Infelizmente, queria chegar aqui e falar, oh, que bom, tá tudo bom para todo mundo. Não tá, não. Mas não desista, não apavore, ache os seus caminhos, tanto representante comercial, lojista, indústria, fornecedor de matéria-prima, achar os caminhos, gente. Achar qual que é a nossa posição nesse marzão enorme aí de imóveis. Em torno de 5 bilhões de reais por mês é vendido em imóveis no nosso Brasil, só no nosso Brasil. Temos que tentar achar a nossa fatiazinha. Se Deus quiser, vamos conseguir e estaremos aqui de volta na semana que vem. Muito obrigado. Até lá.